Atos 1:12. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância da cidade é de cerca de 1 quilômetro. Você pode dizer comigo, 1 quilômetro? Então, eles estavam no Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Versículo 13. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formaram um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Você pode repetir comigo? Mais ou menos 120, fala 120. E disse, Pedro: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Alcedama, isso é, campo de sangue. E Pedro, que estava falando, continuou: porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome seu encargo. 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, diga comigo, todo o tempo, em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco, os outros 11, da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheis, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 12 apóstolos. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós já pedimos, já oramos, mas eu te peço mais uma vez nessa noite, fala aos nossos corações. Sonda, Senhor, os nossos corações. Nós desejamos sair dessa noite aqui melhores, mais preparados, mais amadurecidos do que entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Palavra do Senhor para aqueles que estavam na última pregação, dessa pessoa que está te falando aqui nessa noite. Vocês vão lembrar que o Senhor aparece para os discípulos, dizendo que Ele enviaria o Espírito Santo, né? Fiz o meu jabá de manhã, né, Dona Marisa? Vou fazer agora. Se você ainda não se inscreveu no canal Drops de Vida, um canal independente aí, por que eu não vou postar na igreja? Porque às vezes eu posso falar alguma besteira e o pastor Ulisses, o pastor Pérez, o pastor Janaí, que são os mais velhos, puxar minha orelha, né? Aí por isso que eu tô independente, que aí eu falo as besteiras sozinho lá. Aí eu tô fazendo no carro agora, porque aí eu não me estresso com o trânsito e eu também consigo falar as besteiras em paz lá. E eu fiz um vídeo na semana passada nessa direção aí também, a pregação está disponível. Até comentei hoje de manhã, o pastor Ulisses pregou excelentemente há 2 domingos atrás sobre isso. O pastor Péricles
umas 2 quinta-feiras atrás, também pregou sobre o livro de Atos, no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 8. Então o Senhor tem nos dirigido para essa direção. Eu tinha até preparado uma outra coisa, mas o Senhor dirigiu nessa direção, porque eu acredito que Deus, Ele tem um propósito específico para essa noite. Amém? O que acontece? Aqui, Jesus havia acabado de falar que Ele deixaria o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas. E após isso, esses caras, eles retornam, a gente começou a ler, né? Para Jerusalém, que era uma indicação onde Jesus tinha pedido para que eles ficassem, certo? E ali eles se encontram em um impasse. Os 12 tinham sido subtraídos, né? Com a perda de Judas, que havia ido para um outro caminho, né? Se suicidou e perdeu sua vida. Então haviam 11 dos discípulos agora. E o livro de Atos, ele abre, Lucas, como autor do livro de Atos, ele abre uma ponte onde se encerra o ministério de Cristo, né, aqui na terra, e se inicia o nascimento da igreja. Então, quando você vai estudar o livro de Atos, a gente tem que focar que Lucas, ele tinha o papel de informar, de trazer o pano de fundo para o nascimento e crescimento da igreja. E o objetivo dessa palavra nessa noite é dizer como um detalhe simples, ele pode trazer muita informação e muito conhecimento para nós. Como um detalhe simples de um discípulo que abandonou o seu chamado, que abandonou a sua comissão e subtraiu de se foram então 11 dos discípulos, apóstolos. Como que esse detalhe pode dizer uma coisa muito preciosa para a gente, né, pastor? Por muitas vezes um versículo ele fala muito mais do que um cara pregando 4 horas, né? Se você ler um versículo, às vezes ele fala mais no seu coração por isso. E o Senhor, Ele traz a luz para nós nessa noite, como a necessidade da substituição de Judas pode trazer uma lição para a nossa vida. Aqui, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Antes mesmo de Pentecostes, há uma pendência dolorosa, uma ferida deixada pela traição de Judas. Judas não só pecou contra Jesus, contra a sua carne, contra o aspecto humano de Jesus, da traição humana, mas também pecou contra Deus. E o objetivo dessa mensagem nessa noite é dizer para você que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Judas, ele foi testemunha ocular de milagres, ele ouviu os ensinos do mestre, ele viu os milagres, mas mesmo assim se perdeu. A sua queda gerou um vazio, que não foi apenas um vazio numérico entre os apóstolos, mas um simbolismo, a consequência da desobediência e do pecado. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e diga: a consequência da desobediência e do pecado é a morte, mas a consequência da obediência e do amor ao Senhor, pode falar, não é proibido, e do amor ao Senhor traz vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus, Ele não deixa o pecado ter a última palavra. Entenda isso, Deus não deixa o pecado ter a última palavra. A narrativa da escolha de Matias é um poderoso testemunho de que a graça de Deus restaura aquilo que o pecado corrompe. Se um dia você foi atingido pelo pecado, trouxe vergonha, que trouxe tristeza, que trouxe depressão, para a sua vida, eu digo hoje que Deus tem uma segunda chance para você, que o Senhor dos Exércitos enviou o seu Filho para morrer pelas nossas vidas, e que como um cordeiro imolado, Ele se entregou, mudo pelas nossas vidas, e Ele nos oferece graça. Você pode dar glória a Deus por isso? Graça para poder não simplesmente você esquecer do pecado, porque o pecado ele precisa trazer também consequências de ensino para não cometê-lo mais, mas uma certeza de que o Senhor nos salvou e você está limpo e remido em nome de Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é isso, porque esse cara viveu isso,
O livro de Atos vai contar como Paulo perseguiu os cristãos, como Paulo estava no ambiente onde aqueles fariseus e judeus estavam perseguindo os cristãos, e onde no lugar do pecado, no lugar da morte, no lugar da destruição, o Senhor trouxe vida através desse homem. Alguns estudiosos entendem, eu não teria nem essa audácia, mas alguns estudiosos entendem que Pedro errou. Que Pedro errou em substituir, porque Deus já estava preparando Paulo lá na frente. Só que era necessário alguém que tivesse visto os milagres de Jesus, tivesse ouvido os ensinos de Jesus. Se você um dia escutar no TikTok ou no Instagram que Pedro errou ao escolher Matias, você joga isso fora. Porque Paulo tem o ministério dele, enviado para outros lugares. Mesmo como apóstolo, o Senhor tem um caminho certo, tem uma escrita certa. Deus não escreve certo com linhas tortas, Ele escreve da maneira dele, com a linha perfeita, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Pode estar torto para a minha cabeça, pode estar torto para a minha visão, mas o Senhor tem uma linha perfeita para a minha vida. Paulo tem o ministério dele, escreveu grande parte do Novo Testamento. Ou seja, Deus ele tem um propósito específico com essa passagem. Pedro, usado pelo Senhor, ele levanta esses homens para isso. Ele levanta cerca de 120 irmãos, diga comigo, 120 irmãos, e fala sobre o que aconteceu com Judas. Você entende que Pedro aqui não varre o pecado para debaixo do tapete? Pedro traz luz às Escrituras. E é isso que a gente vai usar a comparação, como Pedro ele é excepcional em trazer 2 salmos, onde essas potenciais profecias seriam cumpridas. Eu creio que o Senhor tem um projeto para a sua vida, eu creio que o Senhor tem um projeto para a sua família, eu creio que o Senhor tem um projeto para essa igreja. E se em algum momento foi um lugar onde tivemos que parar o carro, trocar os pneus, trocar o óleo, descansar um pouquinho o carro, esfriar o carro, trocar o motor ali do ar-condicionado, né, Lene? Se esse é o momento de você descansar, se foi um momento de nós descansarmos como igreja, entrarmos num hotel onde estava tudo bonitinho, estacionamento direitinho, tudo bonitinho, saía. Deus ele nos chamou para um novo momento. Deus ele está nos chamando para um novo momento. E aí, qual vai ser agora? Vamos escolher o substituto de Judas? Onde abundou o pecado, onde teve pecado, onde teve dificuldade, onde teve tristeza, agora superabundará a graça do Senhor sobre as nossas vidas. O pecado ele precisa promover arrependimento dentro do nosso coração, mas ele vai nos ensinar. Nós precisamos pegar aquilo que tem acontecido para nós e trazer ensino para nós, meus irmãos, pelo amor de Deus. O Senhor não nos chamou para viver de cabeça baixa, o Senhor nos chamou para olhar para cima, olhar para o alvo que é Cristo. Olha para cima, olha para aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu particularmente estou cansado disso, meu irmão, minha irmã. A gente vive num dualismo incrível. Ou a gente acha que a gente vai virar um super-homem pelo poder de Deus, ou a gente acha que não é nada. Aí fica um clima fúnebre da igreja. O Senhor te chamou aqui para um motivo: servir a Ele. Você é consagrado, você é consagrada, tudo provém dEle, mas você vai ser usado pelo Senhor. Isso não significa que você não vai ser usado por Senhor. O Senhor nessa noite, eu tenho uma certeza no meu coração que o Senhor essa noite irá restaurar ministérios, irá restaurar palavras que foram ditas para você, em nome de Jesus. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Eu me lembro que a gente estava numa agonia, não sei se ele se lembra, mas eu lembro que a gente estava numa agonia com o Bento, e eu mandei para o pastor Tiago: todas as coisas cooperam para o bem. Você ama o Senhor, você serve ao Senhor, você é um pastor, você é um homem consagrado, tudo vai cooperar para que dê bem. Se for para o teu carro
quebrar, para você não tomar um tiro numa bala na linha amarela, vai acontecer. Tudo vai cooperar, ainda que sejam os nossos olhos algo ruim, ainda que sejam os nossos olhos, vai ficar um pouco mais na UTI, no CTI, vai ficar um pouco mais no hospital. Tudo para que o plano do Senhor se cumpra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, meus irmãos. Tudo vai cooperar para o bem. E é o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus, eu creio nisso. E no versículo 15, esses homens, eles vão se reunindo, Pedro reúne esses homens. Versículo 16 diz assim: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Pedro mostra que até o pecado de Judas não fugiu ao controle soberano de Deus. Nem mesmo a traição de Judas destruiu aquilo que Deus tinha previsto e preparado para aquilo, em nome de Jesus. E aqui são 2 salmos em que Pedro ele diz. O primeiro salmo, no versículo 25 do capítulo 66, diz que fique deserta a sua morada e que não haja quem habite nas suas tendas. Aqui Davi, autor desse salmo, vai falar de um ímpio que rejeita a aliança, assim como Judas rejeitou tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E Pedro aplica a Judas, mostrando que o lugar da desobediência se torna estéril. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o pecado, ele gera vazio. Não importa o caminho, se o caminho vai ser de espinhos, se o caminho vai ser de vale, eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer que o Senhor tem preparado algo novo para mim, porque Ele está comigo, Ele está comigo. Só que muitas vezes, meus irmãos, e já está virando clichê a gente falar isso, muitas vezes a gente faz igual a Judas, traz Jesus com o nosso tempo, com as prioridades, a gente traz Jesus de diversas formas. E por conta disso a gente acaba pecando, a gente acaba tropeçando, a gente acaba caindo. Mas hoje é um momento de recomeço. Diga para essa pessoa que está do seu lado: hoje é dia. Hoje é dia, diga com convicção: hoje é dia de recomeço. Salmo, Pedro também vai citar o Salmo 109, versículo 8. Sejam poucos os seus dias e tome o seu encargo. Aqui é o ponto de virada. Onde o pecado destruiu, a graça estabelece um substituto. Então, se algo está destruído na sua vida, se algo destruiu a sua família, se algo te destruiu no seu emprego, Deus tem uma graça que estabelece substituição. Eu creio que quando a palavra do Senhor diz que Ele irá reestabelecer tudo aquilo que foi perdido, nós vemos como que o Senhor abençoa a nação de Israel, nós vemos como Deus abençoa a sua nação, com tudo aquilo que foi perdido no cativeiro, como tudo aquilo que foi perdido no momento em que eles estavam sendo perseguidos. Eu creio que o Senhor, Ele irá fazer com nós hoje, Israel de Deus, algo sobrenatural. Esse é o ponto de virada. Hoje é o ponto de virada. Ele restaura o que foi quebrado, Ele restabelece, o Senhor restabelece. Pedro, guiado pelo Espírito e pela Escritura, entende que a restauração não é apenas necessária. Essa restauração, ela foi profetizada no livro de Salmos. Assim como o que era ruína em Judas se torna ocasião para a revelação da graça. Entenda algo: o pecado, o erro na sua vida é somente uma oportunidade de ser restabelecido pela graça do Senhor. O pecado não serve para mais nada, a menos para a gente perceber que não há outro caminho senão o Senhor. Quantos aqui já cometeram um pecado, qualquer que seja, se sentiram vazios por dentro? Ele não está aqui, né? Mas o pastor Ulisses, na sua penúltima pregação, me encorajou. Ele foi, a gente diz na expressão, homem o suficiente para poder expor suas mazelas. Essa semana, por conta de uma
de um erro burocrático na farmácia. Eu comecei a ficar muito... Eu quase não fico nervoso, né? E poucas coisas me estressam, o pessoal sabe. Mas a burocracia é uma das coisas que me deixa um pouco incomodado, dona Marise. A senhora deve saber, né? A burocracia deve... Negócio de receita médica. Enfim, eu falei para Vicky, eu acho que de repente eu fui grosso, ríspido, de forma desnecessária com alguém que estava trabalhando, que não era culpa, é culpa do sistema, é culpa de quem programou o sistema da Droga High, né? Os colegas do Pedro aí. E aí, é o que eu estou falando para vocês. O sentimento de culpa, o sentimento de vazio. Que bobeira, que bobeira. Quantas vezes já fui também tratado mal por alguém que estava, algum cliente, algum paciente. Estava fazendo com isso com uma pessoa que estava ali trabalhando. Você se sente vazio pelo pecado. E antes de sair, eu pedi perdão para aquelas duas atendentes que estavam ali. Falei que acabei descontando. Não fiz nada demais também, né, gente? Não fica preocupado que eu matei ninguém. O pessoal já leva pro outro oposto. Não matei, não bati ninguém. Foi só uma questão de falar um pouco mais direto. Eu pedi perdão para aquelas duas mulheres ali, que estavam somente tentando me ajudar, acabou tudo sendo resolvido. Mas o pecado, ele traz isso para a gente. O pecado, ele traz uma vergonha, ele traz um vazio. O Senhor nos chamou para ser pacificadores, o Senhor nos chamou para ser reconciliadores, o Senhor nos chamou para pregoar o ano aceitável. Eu gosto dessa expressão que está em Isaías. O Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos levantou para isso. E isso o pecado não pode roubar da gente. Isso o pecado não pode roubar da gente. Nessa noite, meus irmãos, nós precisamos pedir perdão por todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós cometemos, coisas simples ou as coisas que a gente nem sabe que fizemos. Às vezes você pode entrar, ser ríspido, falar assim, é o meu jeito mesmo, a pessoa fica triste, chorando, pede demissão do emprego, você nem sabe, porque aquilo não acusou o seu coração, ou que você está tão acostumado a ser grosso com todo mundo que você nem percebeu, né? Nós precisamos viver em transparência do Senhor. Nós precisamos ser, aquela piscina bem transparente, bem límpida, no sábado de manhã, no sábado de sol. Qualquer coisa que cai ali, cai uma folha ali, você já vê que aquela folha caiu, já vê que está sujo, já pensa que está sujo. É dessa forma que nós temos que ser transparentes, nós temos que ser límpidos perante ao Senhor, alvos como a neve. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso, minha irmã. Deus, Ele tem um tempo para nós de despertar, para olharmos para a graça e misericórdia dele, nos apossar disso e viver uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém? É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, e aí Pedro vai continuar falando no versículo 21 e 22, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição, versículo 22. Ou seja, era necessário que houvesse uma substituição. O pecado, como eu falei, não pode ter a última palavra. Imagina se eu saio dali, depois de ficar esperando na frente da farmácia meia hora, alguém sair, porque o pessoal estaciona na farmácia e vai para qualquer outro lugar. Eu podia sair dali, cantando pneu, mas o Senhor incomodou meu coração. O pecado não pode ter a última palavra. O pecado não pode indicar quem eu sou. Eu sei quem eu sou, porque Deus diz quem eu sou filho dele. Eu sou embaixador, você é embaixatriz do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A palavra usada por Pedro aqui é necessário. No grego é dei, indica necessidade divina, ou seja, Deus estabeleceu uma necessidade, não foi uma ideia humana de reparação, é um cumprimento do plano do Senhor, e restabelecer tudo aquilo que foi perdido é um cumprimento do plano do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aí você me pergunta, pastor, por que substituir Judas?
porque o número 12 era um símbolo da totalidade do povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Um outro motivo, porque antes do Pentecostes, no capítulo 2, se você for ver, a gente já estudou isso, Deus queria a casa em ordem, o pecado não podia prevalecer, o pecado não podia conter o plano de Deus. O porquê substitui Judas? Porque a missão apostólica exigia testemunhas íntegras da ressurreição, homens que acompanharam Jesus desde o batismo até a sua ascensão. Por que substitui Judas? Porque Deus não deixa espaços vazios. Você pode receber isso nessa noite, você pode receber essa palavra profética. Não estou usando palavras bonitas, não estou dizendo, não estou adivinhando o CPF, mas estou dizendo, Deus não deixa espaços vazios onde o pecado tentou dominar. O trono que Judas abandonou precisava ser ocupado pela graça, e a graça nos alcançou. Obrigado pela sua graça, Senhor, obrigado pela sua misericórdia. E aqui 2 homens são propostos, ambos qualificados, mas a escolha final pertence a Deus. Aqui aprendemos que Deus sempre tem alguém preparado para restaurar o que foi perdido. E aqui eu quero dizer algo para a igreja Casa e Vida. Você tem a missão hoje de cumprir o plano de Deus. Você tem a missão hoje, você tem a oportunidade hoje de ser relevante, de ser uma igreja relevante, de ser um povo relevante, de não ter vergonha de pedir perdão, de não ter vergonha de ajoelhar na igreja, de não ter vergonha, pastor Ulisses falou de manhã, de deitar nesse chão aí, chorar e agradecer ao Senhor pela sua graça. Você tem essa oportunidade, meu irmão, mas se você decidir não viver essa oportunidade, Deus vai levantar alguém para cumprir aquilo que Ele tem, porque Ele é eterno. O Senhor é eterno, o Senhor é soberano, o Senhor Ele é onipotente. Quer ver um exemplo disso? Qual é o exemplo disso mais conhecido? Qual é o exemplo disso? Um cara ficou desesperado pelo poder. Lembra? Saul. Obrigado, Pedro. Tinha que ser o jovem. Bota mais um ponto aí nas Olimpíadas Casa e Vida. Desesperado pelo poder, Reginaldo. Esse cara, ele queria cumprir tudo que Deus tinha, mas ele acabou não cumprindo. Ele acabou não decidindo cumprir o plano que Deus tinha para a vida dele. E Deus levantou outra pessoa. Quem é outra pessoa? Davi. Judas decidiu não cumprir o propósito de Deus. E Deus levantou outra pessoa. Quem? Estamos lendo aí. Vamos ver se está todo mundo prestando atenção. Acho que não. Matias. Mais um ponto para os jovens aqui, falou antes. Tá bem o menino aí, Fábio. Uma coisa que sempre me incomodou, a gente sempre conviveu com isso, porque nós sempre pastor Pérez, pastora Janaína sempre ensinou a gente a ser muito coerente com a palavra do Senhor. A gente nunca falou tudo aquilo que a gente nunca falava aquilo que a pessoa queria ouvir, mas aquilo que ela precisava ouvir. E muitas vezes as pessoas decidiam sair debaixo da nossa cobertura. Na época da freguesia, eu não vou citar o nome da igreja até porque eu não lembro. As pessoas escolhiam ir para uma igreja ali que era no Três Rios, que já estava mais estruturada, né? Que já tinha ali uma salinha para os filhos, sei lá o quê, não sei. Depois fomos para a Barra, as pessoas escolhiam a mesma coisa. Estou falando de pessoas, a pessoa que não decidiu ficar debaixo da cobertura, obviamente, gente, pelo amor de Deus, não é todo mundo. Eu sempre tinha muita dificuldade com isso, porque as pessoas, elas sempre escolhem aquilo que é mais fácil. Eu tenho uma escolha de ser alguém efetivo, de ser relevante, ou me esconder atrás de uma igreja que tem um monte de gente, que ninguém vai me descobrir, que eu vou ficar quietinho só me alimentando. Aí você vira um obeso espiritual. Você vira alguém que não consegue levantar da cama, espiritualmente falando, porque você só come. Vem na igreja, come lasanha, vem na igreja, come pizza, vem na igreja, come a feijoada, só se alimentando de comida boa, só se alimentando de comida boa, quer ver que não me escute, né? Só se alimentando, vem na igreja, uma rabada, vem na igreja, come o quê? Comida boa aí, gente, que mais? Fala aí, comida boa, fala aí, irmão, comida boa. Um bucho, mocotó, só comida boa, você vai comendo, você vai ficar o quê, pastor Rodrigo? Um obeso, forte, saudável. Se você não praticar, você vai ficar forte e saudável. Igual a mim, se você praticar, você vai ficar forte e saudável. Porque eu tenho um apoio da Nutri favorito. Depois dos comerciais, brincadeira.
Se eu não exercitar a minha fé, se eu não exercitar o meu conhecimento, se eu não exercitar aquilo que eu tenho consumido, se eu não colocar para fora em energia, transformar em energia aquilo que eu tenho consumido, eu vou virar um obeso espiritual, porque eu só me alimento. Então eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque a pessoa, pastor, esse negócio de ficar, vindo para a igreja todo dia, todo domingo, negócio de ficar, aqui tem 2, 3 jovens, meu irmão, mas a gente está pregando para isso, vamos evangelizar, não, deixa eu ficar lá que eu acho que eu fico mais escondidinho, já está tudo feito. Deus, Ele nos chamou, de início, eu confesso que eu ficava muito chateado, mas eu tenho uma convicção muito forte, que o Senhor há de levantar, se eu não escolher viver o plano que Deus tem para a minha vida, Deus vai levantar outro pastor para esse lugar, para assumir o lugar e cumprir aquilo que Deus tem para esse lugar, em nome de Jesus. Eu tenho a certeza disso. A história foi construída. Eu nasci com os pés tortos, o Senhor falou assim, vai ser curado, foi curado. Depois bota o gesso, vai ser processo de cura, antes ou depois. Bota ele no processo de cura, levanta, dá o testemunho. Olha a sua mãe passou por câncer, olha o testemunho. Deus te chamou para o seminário, estuda, olha o testemunho. Se mesmo após tudo aquilo que eu provei e eu vi que o Senhor fez na minha vida, eu escolho não viver esse caminho que Deus tem, e preste atenção, não estou dizendo que você vai estar fora da igreja, mas fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você pode estar entre os 12, ouvir, ver o ministério de Jesus e não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Então decide hoje o que você quer. E eu sempre escolho Jesus e o seu propósito sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu não vou abandonar o barco, eu não vou deixar para trás, eu sou aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus a executar o propósito dele. E nada e nem ninguém vai tirar isso do meu coração. Pecado nenhum pode tirar isso do meu coração. E se hoje você escolher abandonar aquilo que Deus te chamou, Ele vai levantar outro para o lugar. Se você não entender, o pecado não faz bem para mim, eu vou escolher outro caminho, é vergonhoso, na frente de todo mundo, você pedir perdão para quem está trabalhando ali, que você acabou de se estressar, é vergonhoso, mas se eu não escolho o caminho do perdão, eu suicido a minha alma, espiritualmente falando. Deus, Ele tem uma necessidade de realizar o seu propósito. Quantos desejam fazer parte do propósito de Deus, em nome de Jesus? Você pode cair do cavalo, você pode ficar cego, mas crê que o Senhor tem um projeto para a sua vida, crê que o Senhor está contigo, o Senhor vai levantar pessoas, Ele vai levantar Barnabé para estar contigo, Ele vai levantar pessoas para te levarem para o propósito dEle, em nome de Jesus. Quantos são felizes pelo propósito do Senhor Jesus? Eu sou muito feliz por viver o propósito do Senhor Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, eu estava lembrando das coisas que aconteciam, dos problemas da instituição que a gente vivia, dos medos que vivia. No começo era um medo por ser filho de pastor, depois era um medo por ser seminarista, depois era um medo de ser formado e não escolher, não ser nomeado. Hoje eu vivo livre no Evangelho do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus, que o propósito que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, esse Deus, esse mesmo Deus que nos trouxe até aqui, é o Deus que vai nos levar para a terra prometida, é o Deus que vai nos levar para viver a eternidade junto com Ele. E Ele continua, e orando disseram, versículo 24, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. A oração dos apóstolos é a confissão da própria limitação. Eles entendiam que precisavam de Deus. Eles sabiam que não bastavam ele ter boas opções. Às vezes você tem boas pessoas, fala bonito. Você dá 2, 3 meses e acontece um escândalo. Pesou o clima, né? Tinha um irmão que, não aqui da igreja, mas um irmão falava assim, poxa, escuta essa pregação aí, de um cara. Escuta essa pregação aí, maneiro, mano. Tu quer um dia conversar sobre isso e tal? Não, escuta essa pregação aí. Não, beleza. Aí eu todo animado, escuta essa pregação aí. Nem mandei minha, mandei de um cara que eu gosto, né?
de uma pessoa que tem mais do que 1000 visualizações, porque ele só vai assistir se tiver mais que 1000 visualizações, né? Eu mandei, ele, pô, meio velho, né? Meio estranho. Eu falei, pô, sei lá, cara, assiste aí. Aí ele, pô, não gostei muito não. Mas vê isso aí. Eu falei, pô, vamos conversar um dia sobre isso, cara. Eu queria falar o que eu discordo. Aí falei pra ele, você que ele falou, pô, não concordo, cara. O cara tem levantado, pô, jovem pra caramba, ele tem uma fala meio jovem, tudo mais. Eu falei, pô, legal, cara. Não sei o quê. E aí, dia desse, estava falando sobre isso com ele. Ele, pô, cara, tu viu o que aconteceu com aquele pastor? Eu falei, cara, uma parada desse negócio aí, né? Aquilo que ele pregava não era muito bem aquilo que ele vivia. Mas sabe aquele cara que eu te mandei? Aquele eu tenho certeza que ele prega aquilo que ele vive aquilo que ele prega. Muitas vezes a gente olha a pessoa parece capacitada, e a gente começa a se inferiorizar. Não, Deus ele não pode me chamar, porque olha como aquela pessoa está falando bonita, está enchendo o estádio, está falando de Deus, está falando bonito, e você começa a se inferiorizar, sendo que Deus também chamou você para executar a obra dele. A gente coloca objeções o tempo todo, a gente cria fantasmas, espantalhos o tempo todo, a gente cria os próprios espantalhos que nos afastam do propósito de Deus. Eu não sei falar como a pastora, eu não sei abraçar como o pastor Péricles. Creia, porque Ele vai te capacitar. O Senhor capacita aqueles que estão disponíveis para a sua obra, e tem muita coisa para ser feita. Eles clamam aquele que conhece os corações. Quem sonda os corações? Deus. Porque a graça não escolhe pela aparência, a graça escolhe pelo propósito. Se o coração está inclinado pelos projetos de Deus, a graça nos alcança de tal forma que nos dá alegria de vivermos esse propósito. Eles lançaram sortes, não precisa se escandalizar, uma prática comum no Antigo Testamento, né? Que representa a busca pela vontade soberana de Deus. Se os irmãos quiserem, depois eu posso dar as referências aí. E então, a escolha recai sobre Matias, e com isso, Deus fecha um ciclo. O número de discípulos é restaurado, o vazio é preenchido, o lugar da traição se torna lugar da fidelidade. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O lugar do pecado gera graça. O ministério volta a estar completo. Deus hoje te chama a restaurar o ministério que Ele tem para a sua vida. Ah, pastor, já esqueci, eu nem sei mais o que fazer. Deus te chama a colocar um combustível novo, uma gasolina nova, uma gasolina límpida, uma gasolina que vai te dar poder e capacidade. É o Espírito Santo. Ele sonda os nossos corações, Ele nos converte do pecado. Pedro, iluminado pelo Espírito e pelas Escrituras, nos ensina que o pecado não encerra a história. Glória a Deus. O pecado não encerrou a história. Cristo poderia estar morto na cruz, mas eu creio, Ele ressuscitou ao terceiro dia e me deu vida. Deus prepara o cenário para a graça agir. Judas traiu o mestre, mas Deus enviou o Espírito. Um lugar foi deixado para trás, mas Deus preencheu com Matias. Judas escolheu dinheiro, Deus escolheu a fidelidade. O ministério foi ferido, Deus restaurou. Você pode dar glória a Deus por isso? Judas encerrou em morte, Cristo ressuscitou para a vida em nome de Jesus. Assim, onde o pecado de Judas habitou, a graça de Deus superabundou em restauração. Antes de enviar o Espírito, Deus mostrou à sua igreja como nasceria o fundamento da graça. A graça não é sobre perfeição humana. Lucão, o que o Lucão falou aqui? Eu não posso comprar a graça. Não é mérito meu, mas dom de Deus para a minha vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quem não veio de manhã, você pode assistir o talk show, né? A pergunta, de quem foi a pergunta? Cadê a Duda? Já foi embora, né? De quem foi a pergunta, Lucas, aí da graça? Não sei, né? Não foi do Hora do Botino, não, né? Você ficou em dúvida? Assiste o culto de manhã. Meus irmãos, eu creio que já falei bastante sobre o assunto.
E eu gostaria que você entendesse rapidamente 4 coisas. A graça restaura o que o pecado destrói. Você pode dizer aí para poder gravar para essa pessoa que está do seu lado? A graça restaura o que o pecado destrói. Não há queda tão profunda que Deus não possa redimir. Através de um homem o pecado entrou no mundo. Quem foi esse homem aí? Adão. E através de um homem o pecado foi redimido. Jesus Cristo. O lugar da vergonha pode se tornar o lugar da fidelidade. Então hoje, peça perdão, eu convido você a pedir perdão hoje. Pastor, o meu pecado foi contra uma pessoa. Peça perdão ao Senhor, porque você também pecou contra o Senhor. Você também pecou contra a vida. E depois você vai lá e pede perdão para essa pessoa também. A segunda coisa, Deus é um Deus de ordem e de completude. Entenda, Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de desordem. Deus não é um Deus que deixa os espaços vazios. Antes de Pentecostes, o número precisava ser restaurado. Antes do envio, vem o alinhamento. E antes que o Senhor te comissione algo, Ele precisa que você acerte a sua vida. Hoje é um dia para você acertar a sua vida, em nome de Jesus. São 7 dias de jejum. Já deu tempo suficiente para você pensar e refletir sobre isso. Já deu chocolate suficiente para você se arrepender dos seus pecados de gula. Eu vi o quanto que eu comia açúcar, né? Aí hoje você percebe quanto de mínimas coisas. Tava falando com a Vicky, que é coisa boba, uma batatinha frita aqui, né? Um browniezinho ali. Ela não, porque ela tem controle, eu não tenho controle. Não tem, pastor. Eu já vi que eu puxei então. É que somou com meu pai, aí ficou uma coisa doida, né? Já deu tempo suficiente de ver o quanto que a gente consegue ficar sem algumas coisas que a gente acha essencial, né? Eu tenho pensado também nisso. Às vezes a gente valoriza aquilo que não é essencial, deixando para trás aquilo que é imprescindível no Senhor. Pense nisso, pense nisso. O Senhor, Ele não deixa espaço, o Senhor não deixa lacuna. Terceira coisa que eu queria que você anotasse aí, que você entendesse, é que o pecado humano não interrompe o plano divino. Judas errou, mas o propósito de Deus permaneceu intacto. Deus transforma tragédias em testemunhos. Aquilo que você passou, eu sei, machucou. Quantas vezes a gente vê pessoas machucadas por ocasiões, por problemas, por situações. Nós precisamos entender que isso vai virar testemunho. Amém? Não sei quantos ficaram reflexivos e emocionados vendo o vídeo da pastora e da Lene na frente do Inca, né? Lugar que podia ser um lugar de morte, hoje está trazendo vida para outras pessoas. É muito importante isso. Podia ser uma tragédia, mas trouxe testemunho. Eu creio que Deus tem algo muito forte, muito grande para fazer na nossa vida. Ué, mas pastor, você está dizendo que Deus não está fazendo? Pô, como eu posso dizer, né? Como eu posso dizer que Deus não está fazendo grandes coisas em nossas vidas? 2 anos atrás a gente estava orando pela Letícia, né? Quantos lembram? E olha o que o Senhor tem feito. Letícia está aqui no altar agora cantando, viva, forte, saudável. Deus tem um propósito para a sua vida, Letícia. Assim como Deus tem um propósito para as nossas vidas, o testemunho que Deus gera aos nossos corações, o testemunho que Deus tem para o nosso coração. Não deixe o pecado te derrubar, não deixe o pecado te condenar de algo que você já está alforriado, né? Você já recebeu a carta de alforria do Senhor, você já recebeu que não há nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo, escolha estar em Cristo, decida estar em Cristo. A quarta e a última coisa, você achou que ia demorar, tá vendo? A dependência de Deus é o caminho da restauração. Eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, eu caminho em Cristo, logo eu sou restaurado. Não adianta eu querer que o meu café fique doce se eu colocar cola nele. Você vai comer químico, você vai beber químico. Não adianta eu querer
Vocês gostam, né? Vocês gostam da minha comparação, né? Não adianta você querer que a feijoada fique salgada botando açúcar, né? Tá vendo? Comparação boa? É boa essa? Pô, passei no teste, então. Às vezes a gente quer saborear as conquistas do Senhor. Não estou dizendo que você vai ter uma vida boa, longe disso. O Senhor não nos prometeu isso. Mas às vezes nós queremos saborear a graça. Calma, Breno, não dorme ainda. Mas às vezes que nós queremos saborear a graça através de caminhos que não são os que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, a dependência de Deus é o caminho da restauração. E eu creio que Deus tem um projeto para a sua vida também, Breno. Quando confiamos a Deus a escolha, Ele sempre revela o caminho da graça. A graça é o caminho, Deus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida sobre nós. Quantos são gratos porque tem uma vida? Quantos são gratos porque tem um caminho? Quantos são gratos porque tem uma verdade? Muitos não têm a verdade, muitos não contêm a graça, muitos não contêm a misericórdia como uma realidade sobre a sua vida. E nós conhecemos a verdade como ela é. E ela nos libertou, a verdade me libertou. Não é uma campanha política que vai me libertar, não é uma operação que vai me libertar. Deus me libertou através da cruz, um preço de sangue, Ele derramou sobre a minha vida. E hoje nós celebramos isso em nome de Jesus.